Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você vai ver o resumo das decisões da semana no Supremo Tribunal Federal. Os ministros retomaram o julgamento dos recursos que tratam da responsabilidade das plataformas digitais sobre os conteúdos publicados pelos usuários. O ministro relator, Dias Toffoli, votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e propôs mudanças. E por unanimidade, no plenário virtual, os ministros confirmaram liminar do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares, desde que sejam observadas medidas de transparência. Acompanhe aqui na TV Justiça, porque o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e, junto com a nossa consultora jurídica, nós vamos mostrar o destaque da semana. A Karina Zuccolotto está com a gente no estúdio. Karina, muito obrigada pela sua participação. Essa semana foi dedicada a essa questão da discussão da responsabilidade das redes sociais sobre o que as pessoas vão publicando, né? Exatamente, Flávia. Eu diria que há 2 semanas esse é o tema principal de discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um tema que, para os ministros, é o tema mais importante do ano, talvez em razão do alcance dessa decisão que pode atingir milhares de pessoas, sejam aquelas que têm rede social e mesmo aquelas que não têm rede social. Então está envolvido liberdade de intimidade, privacidade, a proteção à honra e à imagem das pessoas versus a liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Um conteúdo ofensivo na internet deve ser retirado de forma imediata, tão logo a pessoa ofendida comunique à plataforma ou provedor ou precisa de decisão judicial? Essa é a pergunta que se pretende ver respondida aqui no Supremo Tribunal Federal e que até agora a gente tem apenas a resposta de um dos relatores dos 2 recursos extraordinários, ministro Dias Toffoli, aguardando a semana que vem, em que o ministro Luiz Fux, relator do outro recurso, deve votar. Então, a pergunta é essa: precisa ou não de ordem judicial para se fazer a remoção desse conteúdo ofensivo nas plataformas, redes sociais, na internet, ou basta uma simples comunicação extrajudicial? Tá certo. O Supremo retomou o julgamento que discute essa retirada de conteúdo pelas redes sociais sem uma ordem judicial. O ministro Dias Toffoli, que é o relator de um dos recursos, votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e apelou aos poderes legislativo e executivo para que, no prazo de 1 ano e meio, elaborem e implementem uma política pública para o enfrentamento da violência digital e da desinformação. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão. O Marco Civil da Internet de 2014 estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no país. Quando um usuário posta algum conteúdo inapropriado ou ilegal, o artigo 19 dessa lei prevê que os provedores só são punidos se houver uma ordem judicial para retirar esse conteúdo. Os ministros do Supremo julgam se esse dispositivo é constitucional ou não e em quais situações as empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais publicados. 2 recursos discutem essas responsabilidades. Relator de um deles, o ministro Dias Toffoli, primeiro a votar, entende que a regra atual dá imunidade às empresas, que a violência na internet ultrapassa o mundo virtual e produz efeitos no mundo real. Citou como exemplo os atos golpistas de 8 de janeiro, que foram previamente anunciados em redes sociais. Na retomada do voto, o ministro Dias Toffoli disse que a responsabilização das plataformas por conteúdos de terceiros deve se basear no artigo 21 do Marco Civil, que prevê a retirada do conteúdo após simples notificação. Assim, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem,
que é a hipótese do 21, quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, e deixar de promover em prazo razoável as providências cabíveis. Em relação aos blogs, Toffoli defendeu que eles sejam submetidos à lei que trata do direito de resposta aplicado às empresas jornalísticas e não ao Marco Civil da Internet. O ministro considera que as plataformas de busca devem ser responsabilizadas, inclusive por anúncios falsos, que, segundo ele, aparecem com mais destaque do que os das empresas verdadeiras. No entendimento dele, da mesma forma que consegue identificar as preferências dos consumidores, as plataformas poderiam identificar publicidade falsa e contribuir para reduzir as fraudes. A notificação seria dispensada para o início da responsabilização da plataforma. Isso porque, se o próprio devedor da causa à circulação ou a publicidade do conteúdo infringente, seja por recomendação, impulsionamento, por anúncios, não se pode afirmar que desconheça sua existência, não é mesmo? De modo semelhante, se existem contas inautênticas, desidentificadas e ou automatizadas na plataforma, é porque o provedor de aplicações, como desenvolvedor da plataforma e da tecnologia que a faz funcionar, admite que tal ocorra. É inconstitucional o artigo 19, caput e parágrafo 1º do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais por arrastamento os demais parágrafos do artigo 19. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do artigo 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, e deixar de promover em prazo razoável as providências cabíveis, ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido por todos os tribunais do país. O julgamento será retomado na próxima sessão, com o voto dos demais ministros. Os recursos tratam da necessidade ou não de uma decisão da Justiça para fazer essa retirada de conteúdos ou perfis falsos. O ministro relator, Dias Toffoli, propôs uma série de regras e considerou, o artigo 19 inconstitucional, sugerindo que sejam aplicadas as regras, o que prevê o artigo 21 da mesma lei, do Marco Civil. Na prática, o artigo 21 estabelece o quê para quem tiver algum problema com rede social? Olha só, Flávia, o artigo 19, que para o ministro Dias Toffoli foi declarado inconstitucional, prevê a necessidade de ordem judicial para que as plataformas digitais possam retirar esse conteúdo. O artigo 21 prevê situações mais graves em que não seria necessário uma ordem judicial, porque, de acordo com o ministro Dias Toffoli, haveria uma responsabilidade objetiva dessas plataformas na medida em que não necessitaria de provar a culpa para se retirar alguns conteúdos que são considerados mais graves, envolvendo, por exemplo, cenas de pornografia infantil, crimes que alcançam a dignidade sexual. Então, para esses casos, as plataformas elas possuem tecnologia suficiente, as inteligências artificiais, para poder detectar o ato ilícito e fazer a remoção desse conteúdo. Então, essa é a regra que prevalece, essa é a situação que prevalece no 21. E o ministro Dias Toffoli acabou dando interpretação conforme a esse dispositivo para dizer o seguinte: vamos declarar o 19, que exige ordem judicial, como inconstitucional, para estabelecer como regra o 21. O 19 é inconstitucional, mas prevê como regra geral o 21. Só vai ser necessário uma notificação extrajudicial em outros casos que não aqueles que são mais graves. E aí ele faz um rol, ele elenca um rol de situações, além daquelas do artigo 21, como, por exemplo, situações em que podem estar
comprometidas à integridade física de pessoas vulneráveis, como idosos, crianças, ou até mesmo o Estado Democrático de Direito. E para aquelas outras situações, bastaria uma simples notificação do ofendido para que a plataforma devesse retirar esse conteúdo. Mais simples, né? Obrigada, Mais simples, Karina. tá. Nós destacamos alguns trechos do voto do ministro. Toffoli disse que procurou focar esse voto dele na manutenção do Marco Civil da Internet, mas com a invalidade do artigo 19. Eu procuro, o máximo possível, não fugir das definições e conceitos da legislação brasileira de 2014, o Marco Civil da Internet, e eu procuro ficar dentro dos marcos legais daquilo que está no nosso ordenamento jurídico. Por isso que, uma vez que julgo, no meu voto, evidentemente respeitando a decisão superior do colegiado, e sem prejuízo de adequação, conforme surjam os debates, que a matéria é extremamente complexa, senão não estaríamos aqui nos dedicando com toda a atenção que o Brasil inteiro e o mundo está acompanhando, porque nós somos a única corte que faz julgamento aberto nas cortes constitucionais em todo o mundo. Ao antecipar parte do voto, o ministro Flávio Dino lembrou o ataque a uma escola em Blumenau, Santa Catarina, e a forma que as redes sociais são usadas e foram usadas também nesse episódio. Corroborando o que Vossa Excelência diz sobre essa comunicação intensa da violência virtual, que é real e vice-versa, vivi o mês de abril de 2023, um dos meses mais terríveis da minha vida, que foi o período em que houve aquele ataque na escola em Blumenau. E ali foram 8.000 denúncias de violência contra a escola ou de ameaças veiculadas, no mais das vezes, exatamente na internet. 8.000 em abril de 2023, mais intensamente perto do aniversário de nascimento do Hitler, que coincide com o aniversário do massacre de Columbine. E uma dessas postagens, que está no meu voto, diz assim: eu sou obrigado a ler, embora seja chocante. Não sei se é normal, mas sempre quando eu passo por alguma escola, vejo aquelas crianças saindo, sorrindo, felizes, sempre penso neles sofrendo, chorando, sangrando, morrendo. Vou matar de maneira mais dolorosa possível. Quero ver famílias sofrer. Isto aconteceu no mês de abril de 2023, milhares de vezes. E no meu voto, em algum momento, vou demonstrar isso, mas julguei pertinente esse à parte, exatamente pela dramaticidade que isso tem. Porque são as nossas crianças, são os adolescentes, os que hoje estão expostos ao maior número de violências. E por isso mesmo esse julgamento tem esse peso que o voto de Vossa Excelência confere. Karina, tanto o ministro relator quanto os ministros Flávio Dino, ministro Fux e Alexandre de Moraes, lembrando que o ministro Fux é relator de um outro recurso que trata desse mesmo caso, desse mesmo assunto, os ministros criticam quem argumenta que declarar o artigo 19 inconstitucional fere o direito de liberdade de expressão. E muito se falou da liberdade de expressão e também da imunidade que esse artigo estava permitindo. Olha só, Flávia, na semana passada nós tivemos as sustentações orais nos dois recursos extraordinários. Então, tanto do caso do Facebook, do ministro Dias Toffoli, como do caso do Google, que é o recurso extraordinário sob a relatoria do ministro Luiz Fux, que deve proferir o seu voto na próxima sessão de julgamentos. As plataformas e aqueles que entendem como as plataformas disseram que a retirada ou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19
mais uma vez, que prevê a necessidade de ordem judicial para que essas empresas promovam a retirada desse conteúdo ofensivo, seria algo parecido com transferir a responsabilidade para elas de fazer a censura daquilo que pode ou não ser veiculado. E aí veio o argumento de que isso fere a liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Por outro lado, o ministro Dias Toffoli entendeu que não, porque seria colocar um ônus muito grande nas mãos das vítimas dessas ofensas e desses conteúdos ofensivos, desses perfis falsos, dessas notícias que não são verídicas, que são fraudulentas muitas vezes, que são violentas, não é? E que podem ferir a sua intimidade, a sua privacidade, imagem, honra, podendo configurar até mesmo crime. Então, para o ministro Dias Toffoli, deve sim ser declarada a inconstitucionalidade, não há qualquer violência ou qualquer violação da liberdade de expressão e acaba protegendo as pessoas que são mais vulneráveis, porque elas não terão que, por exemplo, contratar um advogado, entrar em juízo, aguardar uma decisão favorável e aguardar o cumprimento dessa decisão por essas plataformas continentais, porque pela letra da lei do Marco Civil da Internet, do artigo 19, a responsabilidade por eventual dano moral ou material das plataformas só seria configurado se houvesse o descumprimento dessa ordem judicial. Então, declara-se inconstitucionalidade, mas ainda temos o julgamento em andamento, não temos nenhuma decisão do Supremo, ainda o martelo não foi batido. E volta na semana que vem com a leitura do ministro Fux, que é relator do outro recurso. Obrigada, Karina. O governo federal quer aperfeiçoar o controle das informações sobre imóveis rurais para fortalecer e combater o desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Essa medida faz parte de um plano apresentado ao Supremo Tribunal Federal. A repórter Carolina Chaves tem as informações. A apresentação do plano foi uma determinação do ministro Flávio Dino, um relator de uma ação que questiona a política de prevenção e combate aos incêndios pela União. Na audiência realizada na Corte, representantes do governo federal anunciaram a integração de dados territoriais que, segundo o Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, deve fortalecer o controle do desmatamento. Entre as medidas apresentadas está o reforço do papel do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O cadastro é uma base de dados que reúne informações de todos os imóveis rurais do país para monitorar o desmatamento das florestas e outras vegetações do Brasil. Com a atualização desses dados, será possível aperfeiçoar a gestão de políticas públicas relacionadas aos territórios a partir de perspectivas registral, fundiária, agrária, fiscal, ambiental, entre outras. Com isso, a União deve criar uma estrutura para executar o plano com a participação efetiva dos estados e maior detalhamento dos dados das propriedades. E a seguir, por unanimidade, o Supremo confirma a liminar do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares, desde que sejam observadas medidas de transparência. E a ministra Carmen Lúcia leva o assunto democracia para o Festival de Cinema de Brasília. A gente volta já já. Representantes da Prefeitura de São Paulo e das concessionárias que administram os cemitérios da capital paulista participaram de uma audiência pública no STF para discutir a prestação dos serviços funerários. A repórter Carolina Chaves acompanhou o encontro e traz as informações para a gente. A audiência foi convocada após decisão cautelar do ministro Flávio Dino no fim do mês passado, que restabeleceu a concessão ao município paulista para comercialização e cobrança de serviços funerários, tendo como teto os valores praticados antes da privatização, atualizados pelo índice da inflação. A preocupação do ministro Flávio Dino é a tarifa que está sendo aplicada com a privatização dos serviços funerários, cemiteriais e de cremação no município de São Paulo. Anderson Sobral
Sobral, juiz auxiliar do gabinete do ministro Flávio Dino, explicou que o objetivo do encontro foi avaliar a possível dificuldade de acesso da população aos serviços funerários e garantir os preceitos constitucionais da dignidade. O que terá como resultado é a efetividade, a garantia dos direitos de toda aquela população impactada pelo serviço que hoje está colocado aqui nesta audiência. O autor da ação, o deputado Orlando Silva, disse que a privatização deixou as pessoas desamparadas pelo poder público no momento de fragilidade. Segundo ele, dos 22 cemitérios públicos da cidade de São Paulo, apenas 4 são operacionais para pessoas em situação de vulnerabilidade e as tarifas praticadas criam obstáculos e constrangimentos. O deputado pediu informações mais claras sobre a operacionalização dos serviços pelas concessionárias. Se nós tivéssemos disponíveis os relatórios do Tribunal de Contas do município, poderia colaborar com a formação do juízo e com a nossa conciliação. Se nós tivermos aqui solicitado cópias das notas fiscais um ano antes, um ano depois das concessões, ou mesmo 3 meses antes e 3 meses anteriores à concessão da liminar, por exemplo, poderia evidenciar pelas notas fiscais o que eu afirmo aqui da cobrança exacerbada de valores. O representante da Câmara Municipal afirmou que os dados estão abertos no processo e que a lei está em consonância com a Constituição. Declarar a inconstitucionalidade de uma lei no controle concentrado por eventual falha na prestação do serviço é uma excentricidade. Na visão da Câmara, é uma excentricidade ao regime de controle concentrado, seja por ADIM, seja pela DPF, posto na Constituição. A representante da Prefeitura de São Paulo também afirmou que as normas são legais e o que a ação discute é a constitucionalidade da lei e não como ela é aplicada e fiscalizada. O artigo não traz nenhuma modelagem, nenhuma premissa, nenhuma fixação, nenhuma precificação. Então, não é sobre isso a presente a DPF no ponto de vista do município, respeitados as opiniões contrárias. A defensora pública do Estado de São Paulo, que atua na capital, disse que é preciso ter regras claras sobre o acesso à isenção ou tarifas mais baixas para os serviços. Segundo a defensora, uma das dificuldades hoje é saber quais documentos são necessários para ter a gratuidade, e essa falta de clareza tem demandado a Justiça. Como surgiram várias dúvidas sobre a metodologia para calcular as taxas dos serviços funerários, ficou agendada uma reunião técnica para o próximo dia 17 às 10 horas. No encontro, a Prefeitura de São Paulo deverá explicar como chegou aos valores das tarifas. O Supremo vai acompanhar a reunião e o resultado será publicado nos autos em até 5 dias. Também ficou acertado que a Prefeitura fará uma campanha para a população sobre os preços e documentos necessários para a gratuidade e que as concessionárias vão divulgar as informações na internet. Mais 26 pessoas que recusaram acordo com o Ministério Público foram condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A Regina Souza tem as informações. As ações foram julgadas nas sessões virtuais encerradas em 26 e 29 de novembro. As 26 pessoas condenadas são réus que cometeram crimes de menor gravidade. Segundo a denúncia oferecida pela PGR, os réus permaneceram num acampamento montado no Quartel-General do Exército, em Brasília, enquanto outro grupo se deslocou para a Praça dos Três Poderes e invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. A PGR considera que, como os crimes têm origem em uma atuação coletiva, os acusados dividem uma parcela de responsabilidade, ainda que não tenham participado de todas as fases. As penas foram fixadas em 1 ano de detenção, substituída por restrição de direitos pelos crimes de associação criminosa e multa de 10 salários mínimos por incitação ao crime e por estimular as Forças Armadas a tomar o poder sobre a alegação de fraude eleitoral. Até o momento, o STF condenou 304 réus e absolveu 4. Outros 502 aceitaram o acordo oferecido pela PGR.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram por unanimidade a liminar do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares, desde que sejam observadas medidas para garantir essa transparência. A votação foi no plenário virtual e a gente vai ver na reportagem da Carolina Chaves. A decisão libera o pagamento das emendas propostas pelo relator do orçamento, das emendas de comissão, que são elaboradas por um conjunto de parlamentares, e das chamadas emendas PIX, que permitiam a transferência de recursos diretamente para estados e municípios, sem necessidade de convênios. O ministro estabeleceu, no entanto, alguns requisitos para que os valores sejam rastreáveis e transparentes, permitindo saber de onde saiu a verba e para onde foi destinada. Para as emendas de bancada e de comissão, o parlamentar que propôs a destinação dos recursos deverá ser identificado no portal da transparência. Já para as emendas individuais, conhecidas como PIX, os valores só devem ser liberados depois da apresentação de plano de trabalho, com indicação do destino do dinheiro. O plano deve passar por aprovação do Ministério correspondente à área. As emendas destinadas a ONGs e entidades do terceiro setor somente serão liberadas após a publicação dos valores no site das próprias entidades. Nas emendas para a área de saúde, a liberação do dinheiro vai depender de orientações e critérios técnicos do gestor federal, do Sistema Único de Saúde e de comissões com gestores estaduais e municipais. Também ficou determinado que as despesas com emendas parlamentares não podem crescer em 2025 e nos anos seguintes mais do que as despesas discricionárias do Executivo, nem ultrapassar o teto fiscal. As emendas parlamentares são verbas da União usadas para financiar obras e serviços indicados por deputados e senadores. O PSOL entrou com uma ação no STF questionando a falta de transparência nos repasses, o que ficou conhecido como orçamento secreto. Essa modalidade já foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Na ação, o relator ministro Flávio Dino considerou a dificuldade para comprovar o uso correto do dinheiro que foi repassado, o que permitiria desvios. Os pagamentos dessas emendas estavam suspensos desde agosto, por decisão do Supremo. Flávio Dino destacou ainda que em outubro do ano que vem, a Controladoria Geral da União deve realizar uma auditoria sobre a utilização dos recursos. O objetivo é encerrar definitivamente o chamado orçamento secreto. Também no ano que vem serão feitas audiências periódicas de contextualização e conciliação e, se necessário, novas auditorias. A ministra Carmen Lúcia do Supremo levou o assunto democracia para o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Esse evento foi no Cine Brasília e a repórter Evne Araújo acompanhou. Esta é a 57ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A ministra Carmen Lúcia foi convidada de honra da conferência audiovisual, que reúne produtores, cineastas e estudiosos do assunto. Ela falou sobre os direitos culturais na consolidação de uma sociedade democrática. A vida muda, a gente muda, a vida é mutante. A cultura também é, e nessa cultura se extrai o caldo do que é justo para um povo. A cultura é essencial para se ter a democracia. A cultura neste sentido mais amplo, a cultura que se projeta na tela, que se projeta na música, que se projeta na poesia, que se projeta na dança. E por isso é essencial a cultura para que se tenha uma sociedade democrática. E por isso ditadores não gostam da palavra cultura. A ministra lembrou que a Constituição prevê como obrigação do Estado construir uma sociedade livre, justa e solidária. E sem cultura, isso não é possível. A Constituição democrática é aquela que, segundo a cultura de cada povo, permite a sua libertação, segundo o seu padrão de comportamento do que é justo para ela. Por isso, a cultura é imprescindível, porque ela não permite grilhões, ela não permite algemas, ela não permite que se descumpra a Constituição num país democrático, porque é exatamente pelo cumprimento da Constituição que a gente tem esse processo libertador garantido. Carmen Lúcia também fez uma reflexão sobre o que considera mais belo em fazer cultura. A arte existe, eu tenho dito, para que nós todos sejamos capazes de lembrar
que o ser humano é capaz de pôr as margaridinhas do bem-querer, mesmo no baú dos vencidos, que nós todos somos um pouco, um dia vencido, um dia não vencido, mas é o que nós todos somos. Só a arte nos dá a possibilidade de tirar até do mais breu do ser humano o melhor que se pode ver do belo que faz a gente permanecer. O Plenárias termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua presença. Você também pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube e pelo aplicativo TV Justiça Mais. Continue com a gente aqui na TV Justiça e até semana que vem. Tchau!